Eu comecei a trabalhar nessa área de iluminação no ano 59. Entrei como eletricista na televisão. Na época, em Buenos Aires, era o único canal de televisão que tinha lá. Por coincidência, o eletricista do caminhão de Externa, no aeroporto de Ezeiza, ele recebeu uma descarga e me chamaram para eu ir suplantar ele. E aí eu acabei ficando no lugar dele e que fiquei até o ano 63. Voltei para São Paulo, porque eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Brás. Automaticamente fui para trabalhar em televisão. Trabalhei na Record, trabalhei na Tupi, e depois eu fui para o teatro por aquelas coisas que ninguém sabe explicar por quê. Eu fui num lugar que era a TV, era o Teatro Record, e fui lá porque um amigo meu trabalhava na Record, era desenhista na Record, e os estúdios da Record ficavam no fundo do teatro. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que a gente chamava ele de Peixinho. Eu perguntei se o fulano, meu amigo, estaria lá. Ele disse: "Você é eletricista?" "Sou." "Ah, então entra." Eu automaticamente pensei que ele tinha sido avisado pelo meu amigo de que eu viria. Aí atravessamos a plateia toda e subi no palco e ele me diz assim, o palco estava cheio de refletores. Ele me diz assim: "Começa a pendurar esses refletores nessa vara aqui." "Espera aí, mas me faz um favor, porque eu estou sozinho e eu tenho que aprontar esse material para amanhã afinar, quando a companhia norte-americana vier, de balé vier, eu já estou com tudo montado." Bom, então, eu sei que ficamos umas 5, 6 horas montando os refletores lá. Aí, quando terminamos, ele me diz assim: "Amanhã você vem para cá, 9 horas da manhã." Eu falei: "Pô, mas como assim?" Eu não estava entendendo nada. Aí ele me diz assim: "Não, porque assim você me dá uma mão para afinar a luz." Bom, tudo bem, então não estava fazendo nada. Falei: "Bom, tá." Aí chegamos, afinamos a luz, tudo isso, veio o técnico americano e falou o que ele queria e a gente montou o balé, a luz do balé. Nessa época, a mesa de luz era a barrica d'água. Tinha as cordinhas com um pedaço de cabo de vassoura para poder encaixar os dedos e para fazer aumentar e diminuir. Aí fizemos o espetáculo e chega um momento que durante o espetáculo tinha o efeito de um canhão, que era uma música, uma mulher que batia no tambor e tinha que acompanhar com o canhão, e abrindo e fechando de acordo com o som da música. E como eu no ensaio eu fiz bem para ele, que ele gostou do que eu também tive que fazer o canhão. Foi aí que durante o espetáculo veio um rapaz para ver o espetáculo, na cabine. Esse rapaz, o nome dele ainda é Giancarlo Bortolotti. Aí eu sei que terminou o espetáculo, tá? Aí terminou o espetáculo, ele veio falar comigo se eu estava fazendo alguma coisa. Eu falei: "Não, a primeira vez que estou trabalhando em teatro." Aí ele me convidou para eu ir para o Teatro Cacilda Becker, na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele me convidou para eu fazer o espetáculo lá do teatro, porque ele ia viajar com uma outra companhia para fazer 10, 15 dias, que ele ia viajar por 2 ou 3 cidades do interior. Aí eu fiquei lá esse tempo, que um mês depois
fui para o Teatro Oficina e fiquei no Teatro Oficina 2, 3 anos, até que ele pegou fogo. Aí depois eu comecei a trabalhar com companhias de teatros, saí do Teatro Oficina, fui trabalhar na Aliança Francesa, com o espetáculo do Antônio Abujanra, com a Cleide Diáconis, e assim foi que eu entrei em teatro. Na época, a gente, Giancarlo e eu, a gente se juntava para fazer montagem de espetáculo. E a gente começou Giancarlo e eu, depois veio o Zé Luiz, depois veio Nesito, e depois veio o Giba. E aí começou, porque era uma empresa prestadora de serviço. A gente montava, então terminava o espetáculo, desmontava e levava isso para a casa dele. E assim a gente... Até que chegou um momento que a coisa tomou um certo volume, que a gente tinha que viajar com companhia. A gente começou a fabricar refletores e fabricar mesa de luz, rack, para poder terminar dando atenção. Tanto é, para vocês terem uma ideia, que a gente dominou o Rio de Janeiro por mais de 15 anos, fornecendo material para a maioria dos teatros do Rio de Janeiro. Primeiro era Giancarlo, fornecedor, era prestadora de serviço. Depois passou a ser GCB Iluminação. A gente era operador de luz, viajando com a companhia, e éramos vendedores também. Porque a gente podia mostrar no teatro, principalmente no Nordeste, que a gente tinha, deve ter até hoje material da GCB, né, nesse teatro. E a gente foi crescendo de tal maneira de que a gente, por exemplo, tinha companhias de teatro, de balé, que vinha do Canadá, da Itália, da Alemanha, do russo. A gente acompanhava todo esse pessoal que vinha para o Brasil, os empresários nos contratavam para dar atenção material e tudo isso para viajar com eles. E a gente tinha que fabricar o material, porque pedia o material e não tinha quem fazia. Ninguém, não tinha ninguém para fazer. Então, nós tínhamos que fabricar o material, fabricava o rack de mesa de luz. Até hoje, se eu vou, por exemplo, Recife, João Pessoa, com certeza eu vou encontrar material nosso lá ainda. Com certeza. Porque, para você ter uma ideia, até pouco antes de eu entrar em teatro, a iluminação, o que era? Era gambiarra e ribalta. Não tinha o que inventar. Quem trouxe um sentido de luz, propriamente dito, foi Zembisky, foi o Gianni Ratto, o Vanneau, que vieram para cá depois da Segunda Guerra Mundial e trouxeram o conhecimento deles e começou a passar para nós. E a gente, só depois de muito tempo que você acabava sabendo que o ângulo, que ideal era o ângulo para fazer uma luz. O sentido de um refletor, quando é que você estava iluminando para não deixar marca na parede, então o que é que você tinha que fazer? Era toda uma coisa que nem se imaginava disso. E foi com eles que a gente aprendeu. O primeiro técnico se intitulou e teve reconhecimento disso foi o Jorginho de Carvalho, no Rio de Janeiro.
ele que mesmo se intitulou iluminador, porque ele captou a sensibilidade de passar o momento da luz do texto, do que os atores estavam fazendo. Ele conseguia passar isso e que a gente foi aprendendo. Então você tem que inventar, tem que ir sacando as possibilidades que você tinha. Elipsoidal, a gente descobriu que existia, que a gente sabia que existia, mas que a gente usava, foi no ano 70, 70 e pouco. Que foi, quem trouxe esses refletores elipsoidais foi a Cacilda Becker, trouxe meia dúzia de refletores elipsoidais de 500 watts, que ela veio quando ela veio de Portugal, e ela comprou na França para trazer. Então, no Teatro Cacilda Becker tinha... E a quantidade maior que a gente viu junto foi no Teatro Aliança Francesa, quando eles trouxeram a primeira mesa eletrônica. Posso dizer que sim, que era a primeira do Brasil. Eletrônica para você operar uma luz. Teve um espetáculo no Teatro Oficina, foi Andorra. A gente ficou 3 dias e 3 noites sem sair do teatro. Esse foi o maior tempo que eu passei direto, sem dormir. Tanto é que quando terminamos, que o Zé Celso falou, é isso que eu quero. Na hora que terminamos de fazer a luz, eu fui para o banheiro com a roupa que estava, levei uma cadeira e sentei para tomar banho. Dormi. Quem me tirou de lá foi o Cláudio Marzo, que me levou para um camarim e me deitou lá e me tirou a roupa molhada e dormi. Fui acordar de noite para no fim do ensaio para ver onde é que eu estava. Então foi o tempo que mais eu fiquei sem dormir. Normalmente 24, 48 horas era normal de a gente ficar, porque a gente estava descobrindo muita coisa. A gente tinha que inventar muita coisa. Queria um foco, não existia elipsoidal. Existia refletores, com a maioria deles, tudo de 500 watts. Então a gente tinha cartolina preta, a gente cortava e aumentava ou diminuía o tamanho desse buraco para ver se estava de acordo com o que o diretor queria. Então era obrigado a inventar muita coisa. Naquela época, dos anos 60, era tudo refletor de 500, mas tinha um sentido por que era de 500. A informação que recebia a nossa mente com relação à luz que a gente tinha na rua era muito baixa. Então não tinha necessidade dentro do palco de você ter uma intensidade de luz muito forte, porque o contraste de ter uma luz concentrada com 500 era uma luz suficientemente boa para poder enxergar e não ter problema nenhum e criar o clima que você queria. Quando veio a primeira gelatina aqui para o Brasil, porra, porque era tudo, na época era tudo celofane, né? As cores que a gente tinha e tinha que fazer a questão de amassar bem a folha, porque senão a folha poderia estourar em plena luz, em pleno espetáculo. Se você não amassasse bem, ela esticava e ela estourava o celofane. Eu gosto de me sentir útil em qualquer coisa que eu faça. A minha preocupação é de que quem passou por mim
ele tem que saber como mexer com a luz, com a eletricidade. Para mim, se eu não conseguir, foi um erro meu em alguma coisa, alguém, mas eu tento a todo momento de que ele tem que sair tranquilo, que vai mexer com energia e não vai acontecer nada. Mas enquanto eu tive oportunidade, eu estou deixando a minha semente de conhecimento para os outros. Eu gosto de sentir isso, de que amanhã eu chego, encontro na rua alguém e ele me diz assim para mim, eu aprendi com você. É um prazer para mim. Tudo isso para mim tem uma validade muito grande. Uma validade de eu chegar hoje à noite na cama, eu fui útil. A iluminação é sentir. A pessoa tem que ter a sensibilidade de sentir o texto, o diretor está colocando em cena, sentir o que está sendo colocado para ele emoldurar, para ele fechar a coisa. É difícil, eu sei que é difícil. Mas tem o cara que tem a sensibilidade para fazer isso. É você conseguir captar, primeiro, o texto. Segundo, o que o diretor está colocando no palco. Você captar isso daí e você transformar aquilo no que o diretor está querendo passar. Com o clima do texto, o clima criado pelo diretor, que se transforma em luz, para você passar isso para o público sentir, através da luz, o que está escrito, o que o autor quis passar. Que tenha sensibilidade da luz, do tom da luz, que ele tenha sensibilidade de não ser maior do que o espetáculo. Eu sinto falta, por exemplo, de sentar atrás de uma mesa e operar uma luz. Foram tantos bons momentos de você efetuar um efeito e você sentir que aquele momento, aquele ator, aquela atriz está sentindo o que você está sentindo daquilo lá. Como é que eu poderia te dizer? É tão difícil de ser explicado quando você sente uma emoção e que você embarcou nela e você transmitiu com ela no teu trabalho, no sentido de que você consegue passar para o ator, para a atriz, o teu trabalho, porque você aumentou ou diminuiu a luz naquele momento exato que ela estava sentindo, o ator estava sentindo. São tantos bons momentos. Uma atriz, por exemplo, que era muito sensível nesse aspecto, Eva Vilma, em Blackout. Era um personagem de uma cega. Tinha que apagar a luz. E era tudo isso sectorizado. Então, ela apertava um botão lá, aquela luz me passava para mim que naquele momento eu tinha que desligar. E eu tinha que desligar mesmo o refletor. Dentro da cabine. Até o palco ficar completamente escuro. E aí o público tem um choque, que ela desligou toda a luz, só que não desligou a geladeira. E o cara, junto à geladeira, começa a funcionar, ele abre. E tem uma lâmpada de 500 watts dentro da geladeira, que aquilo lá invadiu toda a plateia. E
O público leva um choque. E uma coisa que eu descobri, e ainda é hoje para mim, é isso também. Se você não gostar, não entre no teatro. Tem que gostar, para sentir. Desculpa. Que é muito bom o teatro. Você tem um ser humano direto. A sensibilidade do dia, lá no palco. Dependendo do ator, como ele passou o dia, ele vai transmitir no palco. Tudo em teatro é emoção. E se você não participar disso, cai fora. Foi muito bom a época que eu vivi em teatro. Foi toda uma aprendizada porque acontece, não tinha escola para isso. Foi um aprendizado muito grande.